Nós vamos tratar da página, só um minutinho, aí iniciou a gravação. 343. 340, não, acho que, vou avançar, tá? Vou avançar, 343, aqui, seria aqui onde eu parei. Isso, aqui eu já vou dar por encerrado, eu vou voltar alguns exercícios aqui, mas eu quero deixar gravado em vídeo para vocês a resolução desses exercícios, tá bom? E esse conteúdo vocês precisam me entregar hoje, é isso? Até a meia-noite? Isso. Então, se por acaso alguém não conseguir resolver algum aí, me dê um toque. Vocês estão com problemas em alguns exercícios aí? Eu posso atacar eles, então, antes de começar o novo conteúdo. Como é que vocês estão aqui nesses itens aqui? A gente resolveu 3, não foi? Isso. Daí ficou o 2, o 4, 5, 6 para casa. Olha, o 2 decorou. Eu tenho uma dúvida no 5, Rodrigo. Então vamos lá, vamos fazer o 4 e o 5, então. Já que eu estava esperando alguém se manifestar. Bora lá. Se precisa de um help aí, melhor eu deixar clara a resolução para vocês. Chegando. Bora lá. Então, exercício 4. A gente tem a raiz quadrada dividido pela raiz quadrada da raiz cúbica de 2 à quinta. Uma fração, raiz quadrada, 2 à quinta. Tá? Exercício. Põe a sua tela aí. Ah, verdade. Deixa eu pôr minha tela aqui para vocês. Estou digitando, ainda não arrumei. Opa, pessoal chegando, em peso aí. Foi. Foi? Já. Muito bem. Então, bora lá. Então, é a raiz quadrada da raiz quadrada, dividido pela raiz quadrada da raiz cúbica de 2 à quinta. Então, exercício 4 da página 334. É isso? Não, 43. 43, tá. Vamos arrumar aqui, ó. Eu digitei errado. Vou invertir na hora de digitar. Raiz quadrada dividido pela raiz cúbica, dividido pela raiz quadrada da raiz cúbica de 2 à quinta, vezes, deixa eu sair aqui, vezes a raiz cúbica de 2. Bom, acho que o ideal aqui seria a gente organizar esse denominador aqui para poder prosseguir. Dá para fazer a multiplicação também, bom, mas a multiplicação, para eu poder efetuar a multiplicação aqui no numerador, eu precisaria que o índice aqui fosse igual. Então, dá para a gente já ajeitar tudo isso numa primeira passagem. Então, eu começaria multiplicando esse índice aqui por 3, daí eu vou obter raiz sexta. Se eu multipliquei o índice, eu preciso multiplicar o expoente também por 3, então vai ficar a raiz sexta de 2 ao cubo. E aqui eu vou efetuar também o problema que a gente tem de raiz. Então, a gente conserva o radicando e multiplica os índices. Ô, Rodrigo. Sim. Mas por que 2 ao cubo? Porque eu multipliquei esse índice aqui por 3. Então, se eu multipliquei... Não, mas você fez, tipo, 2 vezes 3. Você não fez 2 elevado a 3. Não, mas tá certo. Olha só, eu multipliquei o índice da raiz por 3. Daí eu tive que multiplicar o expoente do radicando por 3 também. E como o expoente do radicando aqui é 1, quando eu multiplico por 3, então vai restar um 2 ao cubo. Demorou. Certo? Só estou ajeitando agora. Vou fazer a mesma coisa com essa próxima raiz. Era uma raiz cúbica, vou multiplicar o índice por 2 agora, então vou ter uma raiz sexta de 2 ao quadrado. Eu fiz tudo isso para igualar nossos índices. Bom, índices igualados, agora a gente já pode começar. Embaixo ali,
Que deu, tipo, que você igualou ali, você fez a raiz vezes a raiz? Aqui, quando a gente tem raiz de raiz, a gente conserva o radicando e multiplica os índices. Entendi. Tá? Então, aqui o índice da de fora é 2, o índice da de dentro é 3, então a gente teve um 2 vezes 3, daí surgiu esse 6 aqui. Tá bom. Bom, e aí a gente conseguiu todas as raízes com o mesmo índice, então isso vai ficar... A resposta é 0, né? Eu não sei, 0 eu acho improvável. Então é 1. Ah, bom, aí pode ser. Então todo mundo vai estar sobre a mesma raiz. Mas só você fazer, tipo, primeiro ali, a de cima vezes a do lado. Porque... eu já vou fazer todas elas de uma vez. Olha só, eu tenho multiplicações e divisões. Então eu já posso escrever tudo dentro de uma única raiz. Então você disse aqui para fazer de cima vezes a de fora, não é isso? Deixa eu só aceitar a pessoa. Aqui, ó. Ana. Então eu vou fazer isso, Pereira, só que de uma só vez, né? Então vai ficar 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Então eu vou escrever isso aqui, olha, 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Claro que dá para fazer direto algumas passagens aí, eu estou evitando algumas delas. Opa, aqui não é 5, aqui é 2 elevado a quinta. Aqui não escreveu, tem um problema aqui, vamos arrumar. Agora sim, vamos ver se vai. 2 à quinta, oh meu Deus. Vamos forçar aqui o expoente, pronto. 2 à quinta. E agora sim, é só efetuar então as propriedades de potenciação que a gente tem aí no interior dessa raiz sexta. Então eu vou continuar, eu vou conservar a base, né, uma vez que as bases são todas iguais. No numerador, eu vou somar os expoentes, então eu vou ter 2 elevado a 5, dividido por 2 elevado a 5. Rodrigo, só vendo aquilo eu já sei a resposta. Oi? Só vendo de antes eu já sei a resposta. Aqui já dava para ver, né? Porque ia ficar 2 à quinta dividido por 2 à quinta, então você vai ter a raiz, um número dividido por ele mesmo, é sempre 1. Mas eu vou aplicar todas as propriedades aí só para a gente relembrar. Então, aqui a gente tem uma divisão de potências que tem a mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, eu vou ter 5 menos 5. 5 menos 5 é 0. E um número elevado a 0 é sempre 1. Então, por fim, eu vou ter a raiz sexta de 1. E a raiz sexta de 1, só para aplicar propriedades. Vocês já poderiam ir direto, tá? Só para aplicar a propriedade, eu poderia ter escrito assim, raiz sexta de 1 elevado a 6. Uma vez que 1 elevado a 6 é 1, porque vai ficar 1 vezes 1 vezes 1, e aí a gente pode aplicar a primeira propriedade, onde o expoente é igual ao índice da raiz, e, portanto, 1. Não tem necessidade de fazer todas essas passagens. Eu fiz todas. Então, esse era o exercício 3, e aí vamos chegar na dúvida do Guto. Exercício. Ficou pequenininho, não gostei. Não sei o que houve aqui com a configuração do meu... Vai pequenininho, ele vai ficar pequenininho. Se ficar muito pequeno para vocês, que vai estar, né? Vamos ampliar aqui um pouquinho. Pronto. Exercício 5, da página 443. Então, acredito eu que... 343. Opa, 343. Bora lá, exercício 5. Calcule a divisão de 2 pela raiz quinta de 4. Olha só, esse problema aqui é rumo ao ensino médio, né? Então, ele vai nos dar aqui um spoiler da matéria que a gente vai aprender agora na semana que vem. Nós não teremos aula na quinta-feira, né? Por conta que vocês vão fazer a minha avaliação na quinta-feira. Então, vai ser o conteúdo... Sua avaliação já é na quinta? Já é na quinta, já na próxima quinta, dia 14. Então, vai ter o plantão terça, né? Sim, teremos o plantão na terça. E na sexta-feira, daí, então, eu vou falar do conteúdo que a gente vai utilizar agora para resolver. Rodrigo, não vai cair notação científica, né? Não. Vai cair apenas o capítulo 9 e o capítulo 13, tá bom? Demorou.
Eu não cobrei a notação científica, porque ela ficou bem no meio termo ali, da hora que a gente, do momento que a gente ela é muito estava fácil deixando. também, né? Não sei se é fácil, não é tão fácil, pode ser um pouco confuso. Mas nós tivemos um pouco daquelas aulas presenciais, então foi assim, um pedido da coordenação para que a gente cobrasse apenas conteúdos que foram trabalhados nessa nova modalidade que a gente está praticando. Então foi por isso. Daí eu achei melhor também, 2 capítulos está de bom tamanho, a proporção vai ser aquela lá que a gente discutiu, eu vou dar 40% de pontos para vocês referente às tarefas que vocês me enviaram e 60% da nota da prova, da avaliação. Então, para quem não me enviou muitas atividades, aí, por favor, se esforça na avaliação. Eu ainda estou recebendo, tá? Mesmo as passadas aí com um pouco menos de pontos, mas eu estou recebendo. Para quem não me enviou nada, quiser me enviar fotos do que fez. Essa que você está fazendo agora, precisa mandar foto também? Precisa me enviar. Exercício 5. Então, 2 dividido pela raiz quinta de 4. Nossa, esse ficou enorme agora. Pela raiz quinta de 4. Beleza. Por que ficou tão grande assim? Bom, então aqui eu vou usar de alguns recursos, então. O primeiro deles é decompor o 4, né? Eu vou decompor o 4 e vou reescrever, então. E olha só, eu acho que a grande sacadinha aqui para que vocês consigam enxergar é escrever uma coisa que não é muito usual, né? Que é a raiz primeira de 2. Não é muito usual fazer isso. E aqui embaixo eu vou escrever assim, raiz quinta de 2 ao quadrado. E só para obter a mesma base aqui, né? Então, agora eu vou multiplicar esse 1 aqui por 5, e daí eu vou fazer a mesma coisa aqui com o expoente do radicando da raiz. Então, vai ficar assim. Raiz quinta de 2 à quinta. Não precisava, eu só escrevi dessa. Aqui precisava, aqui não precisava, mas só para vocês enxergarem de onde que surgiu a raiz quinta, né? Eu precisei multiplicar esse 1 por 5 e elevar, então, o meu expoente aqui do radicando a 5 também. E aqui embaixo eu vou manter. Então, vou continuar lá com raiz quinta de 2 ao quadrado. Mas agora os índices são iguais. Então, eu posso escrever tudo sobre uma única raiz. Então, aqui vai ficar raiz quinta de 2 à quinta sobre 2 ao quadrado. E aí, aplicando propriedades de radiciação, de potenciação, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vou ter uma raiz quinta de 2 elevado a 5 menos 2, e 2 elevado ao cubo. Eu não sei quais são as alternativas, vou dar uma espiadinha. Dá para resolver, como eu não tenho nenhum número, mas olha, vai ser o item B ali, porque 2 ao cubo é 8, então escrever isso é a mesma coisa que escrever a raiz quinta de 8. Tá aí, essa é a resolução. Oi. Tem algum exercício que é igual esse aí, que quando tem um número inteiro em cima... Rodrigo, mostra de novo, deixa eu ver, Rodrigo. Vou voltar lá, eu vou postar. O Gustavo, Luiz Gustavo, né, Guto? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai entrar nesse tema que você está me perguntando aí. Vai ser conteúdo agora que será trabalhado na sexta-feira que vem, tá bom? O que você quer tá se referindo aí a gente chama de racionalização. Tá. Chama racionalização de denominadores. A gente vai aprender a fazer isso daí. Aí que foi minha dúvida, porque eu fiz isso. Mas olha, dá para fazer, mas
Esse método aqui é mais fácil, do que a racionalização, tá bom? Mas a gente vai aprender a racionalização e vamos usar. Vamos usar sim. Então eu vou entrar aqui no conteúdo novo, aqui acho que ficou tranquilo, se por acaso vocês trabalhem aí no exercício 6, ele é um pouco teórico, não é nada muito não, aqui vocês vão usar alguns conceitos de geometria, tá bom? Daí me mandem dúvidas, mas se não conseguir fazer o exercício 6, não vai ter importância, não vou cobrar, tá bom? Então fiquem tranquilos. Bora lá, o que eu quero falar é de operações com números reais, é o novo capítulo 14. E, na verdade, esse capítulo, ele chama-se ali operações com números reais, mas ele trata aqui de soma e subtração de números com radicais. Então, é disso que a gente vai tratar agora. Repara que até o momento a gente só fez multiplicações e divisões de raízes. Faltou a gente tratar, então, de somas e subtrações, para fechar aí as operações básicas com números representados na forma de raízes. Então, é isso. Para iniciar, eu quero falar aqui, relembrar um pouquinho de fatoração, né? Que vai ser necessário, e aos poucos a gente vai retomando aí o conteúdo de fatoração. Então, a gente vai relembrar o fator comum em evidência. A gente já tem utilizado em alguns problemas, mas vamos lá. Propriedade distributiva. Então, antes de eu falar da fatoração, eu preciso falar da propriedade distributiva, da multiplicação em relação à adição ou subtração também, tá bom? Então, um problema como esse, assim, A vezes uma soma entre parênteses, o A se distribui, não é? O A vai ser A vezes B mais A vezes C. Disso todo mundo se recorda, certo? E poderia o A também estar do outro lado, tá à direita desse parênteses, né? Então, essa é a propriedade distributiva. Então, poderia o A estar à direita ou o A estar à esquerda, porque aqui a gente pode pensar que a ordem dos fatores não altera o produto, né? E, por fim, dá a mesma distributiva aí. Bom, agora nos interessa a volta dessa propriedade. E a volta dessa propriedade, ou seja, partir de algo que já está distribuído e retornar para um produto. A gente chama essa técnica de fator comum em evidência. Então, por exemplo, aqui, eu tenho x vezes y mais x vezes z. Então, a técnica era a gente identificar qual é o fator que se repete em ambos os termos, e nesse caso é o x, então é o x que vai ficar fora do parênteses, e, por fim, o x vai multiplicar a soma de y mais z. É a volta, exatamente a volta do que a gente estava fazendo. E aí, vai dar no mesmo, né? A gente escreveu o x estando aqui à esquerda, quanto o x estando à direita. Tudo bem, pessoal? Vocês se lembram disso? Não é nenhuma novidade para vocês, mas às vezes a gente pode... Tá suave. Então, beleza. Eu vou precisar disso para tratar de soma e subtração de números na forma de raízes. Se pintar dúvida no chat aí, por favor, pessoal, me deem um toque. Bora lá. Então, exemplo 1. 5x mais 8x. Normalmente a gente faz de cabeça essa conta, né? A gente faz 5 mais 8 e pronto, 13x. Mas o que a gente está fazendo é somar exatamente o 5 mais 8, né? Como se a gente estivesse separando o x dessa soma, e depois a gente coloca o x nessa multiplicação, multiplicando essa soma. Então, a gente aplica a propriedade distributiva nesses casos. E eu vou precisar aplicar, então, na soma e na subtração aqui de radicais. Então, eu vou estender aquele conceito. Então, nesse caso aqui, a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 2. Quanto é que vocês acham que vai dar? A gente pode... Você está falando raiz já quadrada de 2. da fatoração? Dá 2 raiz quadrada de 2, né? Concordam com o Guto aí, pessoal? Posso? Porque o raiz quadrada de 2 é um número irracional. Isso a gente já viu, não viu? Oi? Então. A gente já viu isso? Não sei.
Não vimos ainda não, o capítulo começando agora aí. Mas olha só, a ideia é essa, eu não consigo somar assim os números na forma decimais, por conta que são irracionais, eles têm infinitas casas decimais, a não ser que eu desse uma aproximação para a raiz quadrada de 2, daí você somaria lá 1,41 mais 1,41, enfim, não é esse o caso. Eu quero somar a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 2. Eu usei num problema há pouco tempo atrás. Então, a ideia aqui é você pensar no coeficiente que está multiplicando essas raízes aqui, o número que está multiplicando essas raízes, um número inteiro, e esse número é 1. Então, eu tenho 1 e tenho 1 aqui, é como se eu tivesse 1 raiz de 2 mais 1 raiz de 2, que é a mesma coisa que 2 raiz de 2. É da mesma forma que a gente estava tratando agora há pouco aqui nos x, né? 5x mais 8x. Só que aqui no lugar do x, a gente tem a raiz quadrada de 2. Então, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2, eu tenho 2 raízes quadradas de 2. Tudo bem aí, pessoal? É como se fosse 3 mais 3, ao invés de eu dizer 6, eu posso dizer 2 vezes 3, certo? 3 mais 3, 2 vezes 3. 5 mais 5, 2 vezes 5. E um outro exemplo. Raiz quinta de 3 mais 2 vezes a raiz quinta de 3 menos 5 raiz quinta de 3. E agora? Quanto é que dá isso? Meninas, pessoal que vocês estão conseguindo entender? Calma, o que você falou? Quanto é que vai dar essa soma? Menos 2 raiz quinta de 3. Isso aí, Gabriel. Gabriel, só porque eu tava olhando ainda. Olha aí, mas veja se o Gabriel tem razão. Tem. Tá certo? A ideia aqui é a gente tirar, então, os coeficientes em evidência. Você pensa assim, quem é que está multiplicando a raiz quinta de 3? Esse número nem chama-se coeficiente, mas vamos pensar como se fosse. Quem está multiplicando a raiz quinta de 3? O primeiro termo aqui. Quando não aparece ninguém, o número que está aqui multiplicando ele é o 1. É 1. Daí agora você pensa no segundo termo, raiz quinta de 3. Quem está multiplicando ele? O 2. E na raiz quinta de 3, no último termo, quem está multiplicando ele é o menos 5. Então, eu vou separar esses números e vou somar eles. E, por fim, esse resultado eu vou multiplicar pela raiz quinta de 3, porque é o fator comum aqui, né? O fator comum nesses termos é a raiz quinta de 3. Eu estou tirando em evidência. Então, daí eu faço 1 mais 2 menos 5. 1 mais 2 menos 5 é menos 2. O Gabriel ali saiu rapidinho, o Gustavo concordou também, sem fazer esse processo aqui. Mas esse processo é importante para quando esses números que estão multiplicando as raízes aqui não forem números inteiros, forem, por exemplo, números racionais. E aí, nesse caso aqui, fazer de cabeça assim, para algumas pessoas não é tão imediato. Então, a ideia é tirar o 2 quintos... Você bota 0,40? Oi? Você bota 0,40? Não. Deixa na forma de fração, que nem sempre vai dar exata, né, a nosso número racional. Às vezes pode surgir uma dízima periódica, daí fica complicado. Então, é melhor trabalhar na forma de fração. Então, tiro 2 quintos menos 2, tudo multiplicando a raiz cúbica de 3. Repara que a raiz cúbica de 9. A raiz cúbica de 9 é um fator comum aqui em ambos os termos. Então, ela fica aqui fora e eu calculo a diferença de 2 quintos menos 2. Aí vocês aplicam aí a técnica que vocês acharem melhor. Eu fui pelo MMC. Pode fazer direto, né? Sim. Da forma que você achar melhor. E aí vai ter 2 menos 10 é menos 8, menos 8 quinto, raiz cúbica de 9. Então, essa é a soma e a subtração aí de radicais. Tem alguns casos aqui que são um pouco atípicos. Por exemplo, se eu precisar somar raiz quadrada de 18 com a raiz quadrada de 32 mais a raiz quadrada de 50. Não tem fator comum, batendo o olho assim, a gente não consegue identificar nenhum fator comum. Então, a ideia é fazer um pequeno ajuste aqui. Se você observar esses radicandos, eles podem ser decompostos. Então, se a gente fizer isso, a gente decompor aqui o 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. Então, eu posso reescrever todas aquelas raízes. O 32 eu posso escrever como 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2, porque a decomposição do 32 é 2 à quinta.
E o 50 é 2 vezes 5 ao quadrado. E agora a gente já consegue observar que alguns números escapam de dentro dessas raízes. Então eu obtenho 3 raiz quadrada de 2 aqui no primeiro termo. Aqui vai escapar um 2 vezes 2, ou seja, vai escapar um 4. Então eu vou ter 4 vezes a raiz quadrada de 2, o 2 ficou preso na raiz. E por fim aqui escapa o 5, e eu vou ter 5 vezes a raiz quadrada de 2. Agora a gente consegue identificar um fator comum. E o fator comum é a raiz quadrada de 2. Então eu vou somar apenas o 3 mais 4 mais 5, 12 raiz quadrada de 2. Tudo bem aí, pessoal? Entenderam esse último exemplo? Sim. Sim. Tá, então aqui um novo caso, mas é um caso onde nós temos aqui raízes cujos índices são diferentes. Então o que a gente pode fazer é, de repente, tentar ajustar esses índices, mas eu não aconselho. Eu aconselho começar sempre aqui pelos radicandos. Então a gente precisa decompor todos eles, e decompondo eles nós vamos obter essas outras raízes aí. Tá, o 16 é 2 à quarta, então dá para escrever como 2 ao cubo vezes 2. O 54 é 2 vezes 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27, né? O dobro de 27 aqui é 54. Então, são apenas as decomposições desses números. A gente consegue simplificar essas raízes. Por que você colocou em 2 cores? Só para a gente identificar que aqui as raízes têm índices diferentes, tá bom? Foi por isso que eu separei em cores. Essa foi a ideia mesmo, para que vocês pudessem perceber isso. Então, aqui escapam 2 de dentro da raiz, aqui escapam 3, e eu fui fazendo isso ao máximo, simplificando ao máximo essas raízes. E aí eu consigo somar, por exemplo, esses 2 primeiros termos, uma vez que eles possuem fator comum aqui. O fator comum é a raiz cúbica de 2. Então, o que a gente tem em azul aqui são 5 raiz cúbica de 2. Aí, olhando para o amarelinho, a gente tem uma, porque menos 2 mais 3 dá 1. Então, a gente tem uma raiz quarta de 2. Então, tá aí. Aí, aqui, a gente pode encerrar por aí o problema. Não tem como prosseguir, tá bom? A gente pode encerrar. Pode até tentar aqui igualar esses índices aí. Eu posso... Mas se a gente igualar os índices, pensem comigo. Eu vou ter que multiplicar esse 3 por 4... E aqui dentro eu vou ter 2 elevado a 4. Aí Rodrigo, Oi. Isso aí vai cair na prova? Essa prova não, isso já é conteúdo para a próxima prova, tá bom? Ah, tá bom. Esse já é um novo capítulo. Para a prova, eu enviei o roteiro para vocês, não, enviei para a escola, provavelmente chegue para vocês hoje, e no roteiro eu postei o conteúdo lá nesse roteiro. E também dei um print da tela e postei no grupo. Apenas capítulo 9 e 13. Esse já é o capítulo 14. Então, olha, mesmo que eu tente igualar esses índices, eu vou obter radicandos diferentes. Então, eu não vou conseguir fazer com que esses fatores sejam comuns. Então, não dá para prosseguir a partir daqui. Por isso, a vantagem de deixar sempre aqui o radicando, ou a raiz toda, em sua forma mais simplificada possível, que daí a gente garante que não dá para fazer mais nada. Então, a soma só pode acontecer, a soma ou a subtração, só pode acontecer quando as raízes forem semelhantes, ou seja, os índices forem iguais e os radicandos também forem iguais. Daí a gente pode fazer soma ou subtração. Caso contrário, não dá para fazer. Então, é só isso o início do capítulo 14. Daí a gente vai fazer exercícios, então. Então, a gente vai lá para a página 345. Só eu vou deixar vocês vocês tentarem até meio-dia e 40. Então, eu vou dar 5 minutinhos para vocês tentarem fazer o item A e o item B do exercício 1, o item A e o item B do exercício 2... E depois, olha, é tudo a mesma coisa, os exercícios são todos iguais, tá bom? Então, daí vocês vão me enviar, conforme eu postei lá no roteiro, até a página 347, até sexta-feira que vem. Então, para depois da prova. Então, a gente vai ter uma até aula que é até sexta-feira que vem. Olha só. Até qual exercício? Até a página 347. Os exercícios são fáceis, vocês vão perceber isso.
E, de qualquer forma, na sexta-feira que vem, eu posso atacar alguns deles com vocês, tá bom? E se eu ver que o prazo ficou apertado, depois a gente dá uma ajeitada nisso tudo aí. Então, não se apavorem, eu gostaria que essa semana, aqui, até quinta-feira, vocês se dedicassem exclusivamente para a prova. Então, se dediquem para a prova e se preocupem com esses exercícios aqui só depois da prova. Na quinta-feira à tarde ou na sexta-feira, então fiquem bem tranquilos aí. Oi. No plantão você faz tipo uns 2, 3 exercícios da matéria que cai na sua prova? Sim, o que vocês pedirem. O plantão é de vocês, tá bom? Então, assim, vocês precisam chegar no plantão com dúvidas e dizer exatamente o que vocês precisam que eu reveja para vocês, entendeu? Porque se eu chegar lá e eu inventar de eu rever da forma que eu quiser, vocês não vão estudar antes desse plantão. A ideia é que vocês estudem antes do plantão, cheguem lá já aquecidos para a matéria, já sabendo o que vocês querem extrair de mim. Tá joia? É mais proveitoso para vocês que seja dessa forma. Mas eu resolvo o que vocês precisarem, então apareçam no plantão com as dúvidas. Bora lá, exercício 1, item A. 2 raiz quadrada de 7 mais 7 raiz quadrada de 7. Pô, pessoal, quanto dá isso? Rodrigo, muito difícil. Muito. Acho que dá raiz de 7, aí eu abro parênteses lá, 2 mais 7. Que vai dar... Então, vamos lá. Ô, Rodrigo, ó, mandaram assim no chat, ó. Rodrigo, você tem 2 carretas, uma que leva madeira para Tupi e outra canoa para Joá. Você prefere levar madeira até em Tupi ou até em Joá? Boa, até em Joá. Demorou. Leva em Tupi, depois volta e até em Joá, né, Rodrigo? Tem que ser os dois, né, Rodrigo? Eu vou ganhar mais, né? Porque eu devo receber por frete, né? Eu acho que isso é verdade. Então, é a melhor escolha. De verdade, não tinha pensado assim. Bora lá. Esse cara não vale nada. Item A, então. Então, no item A, nós temos aí a raiz quadrada. 2 vezes, né? 2 raízes quadradas de 7. Era isso mesmo? 2 raízes de 7 mais 7 raízes de 7, certo? Mais 7 raiz quadrada de 7. Eu aconselho que vocês apliquem aí o fator comum em evidência, né? Então, fazer o 2 mais 7 vezes a raiz quadrada de 7. Tipo, o fator comum em evidência primeiro. Eu sei que não muda nada. Não muda. Você pode colocar depois. Eu também. Eu sempre coloco o número fator comum. Fazendo vezes depois. Não tem problema. Vai dar no mesmo. É que a ideia é assim, quando a gente chegar numa multiplicação, vai dar no mesmo. Eu vou mostrar para vocês. Aqui a resposta, então, vai ficar 9 raiz quadrada de 7. Tudo bem? Eu vou fazer desse outro jeito que você fez. A única coisa que vai mudar é que vai ficar assim a resposta e fica esquisita, né? Daí você vai precisar ajeitar. Eu vou ter raiz quadrada de 7 vezes 9. É melhor ter 9 raiz de 7 do que raiz quadrada. Mas é a mesma coisa, tá bom? Isso é igual. Não tem diferença. Mas esse jeito aqui é mais elegante. Então dava para fazer direto, né? Eu tenho 2 raiz quadrada de 7 mais 7 raiz quadrada de 7, eu tenho 9 raiz quadrada de 7. Sem problemas nenhum. Pode ir direto também. Mas é só para simplificar a expressão. Sim, é só para reduzir. Demorou. E a ideia é para quando aparecerem números aqui na forma de fração, vocês se lembrarem disso. É por isso que eu sugiro que seja feito dessa forma. Então, no item B. 9 raiz cúbica de 2, 4 raiz cúbica de 2, menos 3 raiz cúbica de 2. Aí a gente já percebe que as raízes são todas semelhantes. Então, basta a gente somar e subtrair esses coeficientes. Então, aqui vai ficar 9 mais 4, 13. 13 menos 3, 10. Resposta, 10 raiz cúbica de 2. Tudo bem aí, pessoal? Dúvidas? Preciso fazer esse? Posso pular? Vou seguir, então. Exercício 2. Só o último. Como que faz o último? O último? Olha o último. Você não faz. Ele diz assim no enunciado: simplifique as expressões quando possível. Aqui, as raízes não são semelhantes. Foi bem tocado nesse problema aqui.
né? Porque aqui as raízes não são semelhantes. Se elas não são semelhantes, a gente não pode fazer o fator comum em evidência, né? Não tem quem eu tirar em evidência, então eu não posso somar o 2 mais 3. Então não aqui tem resposta? não tem simplificação. Ela já está simplificada, tá bom? Tá. Essa seria a resposta. Complete as sentenças com o sinal de igual ou diferente. Exercício 2. Raiz quadrada de 9 mais a raiz quadrada de 4 é igual à raiz quadrada de 13? Não? Não. Não é uma pergunta? Não, né? Não é igual. Eu não posso juntar tudo isso numa única raiz. Lembra que a gente viu no capítulo anterior? Isso é diferente. A gente só pode colocar debaixo de um mesmo radical quando for uma multiplicação e os índices forem iguais. Ou multiplicação ou divisão, né? No item B, raiz quadrada de 9 mais a raiz quadrada de 4 é igual a raiz quadrada de 5? Não, né? É que a pessoa pode pensar assim, raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 4 é 2, então aqui a gente tem 3 mais 2, que é 5, mas 5 não é igual a raiz quadrada de 5, é diferente. No C, também não é igual, é diferente, a gente não pode igualar, juntar, é o mesmo problema do item A, não podemos colocar tudo debaixo de um único radical e fazer a diferença. Agora no D, raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 3 é igual a 2 raízes quadradas de 3? Sim. Igual. Então, esse é o nosso exercício 2, mamão com açúcar papaya. Faz o I e o J não é, né? O IJ, vou deixar para vocês aí racharem o coco. Repara. Pedro, para você se deliciar depois, Pedro. Depois a gente corrige isso daqui, mas pensa um pouquinho aqui, ó. O que eu posso juntar? Eu posso juntar raiz quadrada de 10 com raiz quadrada de 3? Não. Mas eu posso juntar raiz quadrada de 3 com 2 raízes quadradas de 3. Mas já dá para ver aqui que o I é o quê? Igual ou diferente? É igual? Igual. É isso aí. Mas o último não é, né? O último não, né? Ou peraí, olha lá, ó, raiz quadrada de 3 menos 2 raiz quadrada de 3. Eu tenho menos uma raiz quadrada de 3. Aqui ela, aqui, ó. Caraca. É igual, né? Aham. É igual também. Muito bem. Página seguinte. Efetue as operações indicadas. Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2. Dá quanto isso? 3 raiz quadrada de 2, tudo bem? Muito bem, então aqui, batendo o olho aqui no exercício 1, olha, todas as raízes aqui no início são iguais. Opa, aqui no item D tem uma raiz diferente aqui no meio. Mas repara que a primeira é igual à última, então dá para fazer alguma coisa aqui, mas com essa não. Então, vocês só têm que se atentar a isso, se as raízes são semelhantes. Aqui a gente tem raiz semelhante, no item G a gente tem as 3 primeiras são semelhantes, a última não é semelhante, por conta que o radicando é um B. No item H, as raízes são todas semelhantes, então dá para simplificar. No item I, também, mesma coisa, todas as raízes são semelhantes. E no item G, a gente tem 2 raízes semelhantes e os dois, o primeiro termo e o último termo, também dá para a gente juntar, porque é como se não tivesse ninguém ali, eu posso fazer um 2 menos 4. Então, olha só, os exercícios são bem simples, tá? O exercício 2, ele pede para usar a calculadora para definir se é igual ou é diferente. Nem tem necessidade de usar a calculadora, tá? Adianto isso a vocês. Então, vocês podem ignorar o uso da calculadora e fatorar aqui os radicandos. No item A, já dá para a gente ver que é igual. Porque aqui vai ficar 2 ao cubo, vai escapar um 2... Opa, é diferente, perdão. Vai escapar um 2 aqui para fora. Vamos fazer. Vamos fazer. Vou fazer o exercício 5 aqui, porque é igual, sim. Mas esse aí é mó fácil. É fácil, não é? É. Eu acho também, 347. Eu só estou dando um toque para vocês verem assim, não se apavorarem, ficarem tranquilos. E não tem nada de difícil na tarefa que eu vou deixando aí para sexta-feira que vem. Então a gente tem lá raiz quadrada de 2 mais... Ô, Rodrigo.
Raiz quadrada de 8. Sim. Vou sair aqui, demorou? Joia. Ah, Pereira. Não é, deu meio de 40, eu falei que o almoço ia ser meio de 40, agora tá lá Tá já. certo, eles estão Deixa aí, o ó. almoço. Foi servido na hora, tá certo. Olha, o 8 dá pra gente fatorar. O 8 dá pra gente escrever Ô, então Rodrigo, como 2 ao É cubo. o exercício 2 ou 5? Esse daqui, perdão, é o 2. Muito obrigado. Não sei porque eu tô cismado aqui. Também o 4 também. Ai. Olha, aqui eu vou chegar lá e te dar uma ajuda, tá bom? A aula, você falou meio de 40, Pereira, a aula, mas não é, a aula até meio de 50, né? A gente começou meio-dia, são no mínimo 50 minutos de aula. Então, olha só, raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 8. Então, eu posso escrever a raiz quadrada de 8 como sendo 2 ao cubo. Só que ao invés de escrever 2 ao cubo, para eu aplicar a propriedade, eu vou escrever 2 ao quadrado vezes 2. Então, a gente já vê que escapa da raiz a base da potência cujo expoente é igual ao índice, ou seja, escapa esse 2 aqui para fora da raiz. Então, a gente vai ter aqui, por fim, raiz quadrada de 2 mais 2 vezes, que esse 2 escapou, a raiz quadrada de quem ficou preso lá dentro, a raiz quadrada de 2. Então, aí dá para a gente somar. Raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 2 é igual a 3 raiz quadrada de 2. Então, o item A estava certo. Então, é isso. Então, é fácil de se fazer, mas precisa decompor. Rodrigo, volta lá, por favor. Volto. Obrigada. Ô, Rodrigo, Eu vou postar esses PDFs lá no grupo. Então. a 4A, então, é a mesma coisa que o 2? Esse resultado aí? Onde você está dizendo? 4A 4A. aqui? Mesma coisa. Acabei de fazer a 4A, é verdade. Foi isso que estavam dizendo aí, né? O exercício 2 aqui, olha, é igualzinho. Raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 8 é exatamente o que está pedindo aqui no exercício 4. Então, a gente precisa fatorar. Olha só, esse exercício aqui é igualzinho que eu usei no meu exemplo. Lá nos slides. Se a gente voltar lá nos slides aqui, ó. Aqui. Raiz quadrada de 18, raiz quadrada de 32 e raiz quadrada de 50. A diferença é que lá tem um menos. Olha só, raiz quadrada de 50, raiz quadrada de 18, raiz quadrada de 32. Então, é só fatorar que a gente vai conseguir raízes aí semelhantes. Façam isso para todos os itens. E, por fim, aí o exercício 3, que provavelmente está envolvendo aqui geometria. Então, alguns conceitos básicos aí de geometria. E aí vocês encerram por aí a atividade para sexta-feira que vem. Então, mas não se preocupem com essa atividade antes da prova. Se dediquem para a prova. Mas, Rodrigo... Sim. Mas você não precisa não me preocupar com ela antes da prova? Vai ter muito pouco tempo para fazer. Não vai ter. Você vai ter quinta-feira à tarde e a gente vai ter aula na sexta-feira de manhã e você precisa me entregar até sexta-feira à noite. Então tá. Então, aí você faz mais alguns, né, na sexta? Sim, posso, mas seria bom se você atacasse esses problemas e, assim, para ver o que realmente compensa eu fazer para vocês, entendeu? Uhum. Rodrigo. Senão eu fico resolvendo exercícios que são fáceis, daí a gente está perdendo tempo. É bom tentar fazer antes, vocês vão descobrir que não são tão difíceis. Pode falar. E se eu te der hoje? Se me der hoje, você pode me dar quando você quiser. Manda para mim hoje. Você já fez, né, durante a nossa aula, não foi isso? Não, ainda. Não, eu conheço. Você me manda, a gente acaba a aula, pessoal. O Arthur já me envia praticamente a tarefa todinha. Depois eu dou um print aí das mensagens dele. Não é não, Arthur? Arthur, Claro, Rodrigo. Gustavo, o Guto, a Laís anda assim também, enviando aí os problemas bem antes aí do prazo final. Eu falei, não se preocupem com esses exercícios, até sexta-feira que vem. Hoje à noite eu já estou com um monte de gente me entregando. É melhor, se livra. E os problemas realmente são fáceis. O conteúdo que nós vamos tratar depois vai tratar da racionalização de denominadores, que é o problema que o Guto estava aí levantando.
Então, daí, talvez, aí seja um pouquinho mais complicado, mas, olha, repara, por exemplo, 12 sobre a raiz quadrada de 2. A gente pode escrever esse 12 aqui sobre a raiz primeira de 12, daí a gente iguala os denominadores. Então, tem várias formas de resolver o problema. Rodrigo. Dá para usar essa técnica aqui. Sim, pode falar. Você pode voltar para mim na resolução do 5 da 343? Aqui, é sobre ele mesmo que eu estava falando. Aqui o que a gente fez foi uma racionalização. A gente tinha um radical no denominador, só que eu encontrei uma forma de aplicar as propriedades para poder colocar tudo sobre uma única raiz. A gente vai aprender uma outra técnica para resolver isso. Que ela vai ser útil para alguns casos aí que essa técnica aqui não funciona. Por isso que é importante estudar lá racionalização. Eu vou organizar esse PDF, vou postar lá no grupo, viu? O João que pediu, João? Foi você, João? É. Tá, jóia. Isso aí, beleza. Aí, valeu, Rodrigão. Querem tentar fazer algum exercício? Tentem ver e sintam a dificuldade. Aproveitem que a gente está aqui. Tentem resolver algum, por exemplo, desse item 4, do exercício 4, aí ele parece um pouquinho... De todos que tem aí nessa lista, ele parece ser o mais complicadinho. Mas não é só fatorar que dá tudo certo. Item D, por exemplo. Vou deixar de lado assim só para eu copiar e daí eu maximizo já a tela aí para vocês. O exercício 4 da página 347. Em B. 3 raiz cúbica de 54. Menos 5 raiz cúbica de 250. Mais a raiz cúbica de 16. Esse é o problema do item 4. Então, o que fazer aqui? A ideia é a gente decompor. Então, fatorar o que der para fatorar. Vamos já escrever algumas fatorações que são fáceis. Então, eu vou ter aqui 3 raiz cúbica, o 54 é 2 vezes 3 ao cubo. Então, é 2 vezes 27, menos 5 raiz cúbica de 250. 250, se a gente dividir por 2 vezes 5 ao cubo, né? É isso aí, obrigado. Mais a raiz cúbica de 16. 16 é 2 ao cubo, certo? É 2 a quarta. Não, 2 ao quadrado. É 2 a quarta. Quadrado não, a quarta. Isso, só que ao invés de escrever 2 a quarta, é melhor escrever 2 ao cubo vezes 2, porque não é todo mundo que vai escapar de dentro da raiz. E aí a gente consegue identificar quem são os camaradinhos que ficam presos. Então vai escapar um 3, então esse 3 que vai escapar, ele vai ter que multiplicar o 3 que já estava lá fora, então eu vou ter um 3 vezes 3 que vai dar 9. 9 raiz cúbica de 2. Por igual aqui no início só, é uma continuação. E menos, aqui eu já tenho um 5 fora da raiz, vai escapar um outro 5, então eu vou ter um 5 vezes 5. Então eu vou ter 25 raiz cúbica de quem ficou preso lá, ficou preso um 2. Mais, escapa o 2 aqui para fora, então eu vou ter 2 raiz cúbica de 2. Agora a gente tem aí fatores semelhantes, as raízes são semelhantes.
Raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2. Basta eu somar. Menos 25 mais 9 é a mesma coisa que 25 menos 9 com resultado negativo. Vamos fazer 9 mais 2, 11. 25 menos 11. Menos 14, é isso? Raiz cúbica de 2. Tudo bem aí, pessoal? Então, não é muito difícil, não. É bem simples. O problema é fatorar. Tem que fatorar e lembrar de simplificar ao máximo as raízes para ver se consegue raízes semelhantes para, enfim, poder somar ou subtrair. Então é isso, pessoal. Se pintarem dúvidas aí durante a semana, me procurem. Deem preferência para o estudo para a prova, revejam porcentagem, revejam o capítulo 13. Se não me enviou os exercícios de porcentagem, tem a oportunidade de me enviar agora, me enviem fotos. E eu vou considerar o envio pelo menos, né? Não igual a quem enviou no prazo, né? Mas eu vou dar uma ajuda assim, tá bom? Então fica assim, pessoal. Vou encerrar a aula por aqui. E partiu o almoço. Partiu o almoço. Falou, Rodrigo. Falou, abraço. Tchau, tchau. Tchau, Rodrigo. Tchau, tchau.